Gente, olá, olá, olá. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à segunda atividade do dia aqui no teatro, durante a festa de aniversário do Marx no Rio. Vamos começar agora a aula do José Paulo Neto, como começar a ler Marx e Engels. Lembrando que no final de cada aula e debate a gente tem 2 sorteios aqui com aquelas senhas que vocês pegaram na entrada. É a mesma senha o dia inteiro, ao fim de cada aula ou debate. E daí a gente vai ter uma sessão de autógrafos também no final dessa atividade. Não vou me alongar mais para a gente poder começar, então vou apresentar o Luiz Felipe Osório, que é professor de Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ. Organizador do livro Brasil sob Escombros, da editora Boitempo, então também vai autografar no final dessa conversa. Gente, boa atividade a vocês. Vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Zé Paulo. Acho que estamos aqui um pouco nesse anticlímax, né? Depois desse jogo do Botafogo aí. Até eu que sou flamenguista estava torcendo para o Botafogo. Mas, em meio a esse anticlímax do futebol, eu acho que hoje teremos uma excelente conversa, um excelente bate-papo aqui nessa próxima hora, porque nós vamos falar de um tema que, de alguma maneira, vai perseguindo e está encucado na cabeça de muitos, que é como começar a ler Marx. O próprio Marx, no prefácio do Capital, ele tinha essa preocupação com seus leitores. Ele escrevia que aquele livro ali servia tanto para os intelectuais quanto para os trabalhadores, e essa era a preocupação no momento de redação da sua obra magna. E, mais interessante ainda, é um autor que hoje, celebramos aqui os seus 207 anos, e um autor que parece cada vez mais atual. Se eu não me engano, no ano de 2000, um grande grupo corporativo, se eu não estou enganado, a BBC, fez uma enquete para saber qual era o filósofo mais lido do século XX, e, no auge da euforia neoliberal, Karl Marx ganhou por léguas de distância nessa pesquisa. Isso mostra que, mesmo nos períodos mais adversos, os autores, tanto Marx quanto Engels, são muito procurados, são muito buscados, estão lidos e compreendidos, uma vez que muitos dos debates que nós temos hoje, considerando que o que eles propuseram foi uma radiografia da sociedade capitalista, muitos desses debates estão na ordem do dia e presentes no Capital. Eu lembro muito bem, Zé Paulo, por ocasião de 2017, da reforma trabalhista, o capítulo 8 do volume 1, sobre a jornada de trabalho, você lia aquele capítulo ali e você estava discutindo exatamente a reforma trabalhista. E para atualizar esse pensamento, que vai perpassando décadas, eu acho que cabe aqui ressaltar todo o mérito que a Boitempo tem nesses últimos 30 anos. Muito recentemente celebrou aí sua terceira década de existência, e publicando, ousando publicar autores que muitas vezes são renegados, autores que despertam amor e ódio nas pessoas. Se você for lá no serviço social, o pessoal vai falar que Marx é economista. Se você for na economia, vão falar que ele é cientista social. Se você for na ciência social, vão falar que ele é cientista político, e daí vai. E esse autor, ele é publicado e vendido e vai despertando interesse, não apenas na militância, mas também na pesquisa acadêmica, tanto de Marx quanto de Engels. E aí, claro, destaco não apenas nessas publicações mais recentes, mas toda a coleção Marx e Engels que a Boitempo vem disponibilizando. Eu participei mais ativamente do livro A Guerra Civil dos Estados Unidos, e foi uma experiência incrível poder traduzir alguns artigos e perceber, inclusive nesse volume da Boitempo, no qual traz também as cartas, as correspondências que eles trocaram durante a guerra, que em determinado momento do conflito, Engels e Marx discordaram, tiveram pesadas discordâncias. E aí o livro vai mostrando o desenvolvimento das forças políticas nos Estados Unidos, que também nos ajuda muito a compreender esse enigma que se coloca hoje em dia como o governo Trump para muitos. E, claro, para falar como ler Marx e Engels, ninguém melhor do que o professor José Paulo Neto,
um professor que dispensa, né, maiores apresentações, professor emérito da UFRJ, e recebeu honrarias no Brasil e no mundo, pelas universidades do Brasil e do mundo. É um autor muito renomado, tradutor também, né, de importantes livros, e que se dedicou, eu estava dando uma olhada, Zé Paulo, inclusive até indico ao pessoal no blog Marxismo 21, eles fizeram uma síntese muito interessante da sua obra, da sua publicação. Então, quem tiver interesse, vale a pena dar uma olhadinha lá. Tem artigos, vídeos e toda a publicação do Zé Paulo, que vem se destacando, inclusive a gente vai encontrando vários livros lá sobre o que é o marxismo, né, da coleção Primeiros Passos, vai vendo o leitor de Marx, né, o que é o comunismo, né, quais são os passos para entender o comunismo, até chegar na publicação de 2020, né, a biografia de Marx, né, Karl Marx, uma biografia. E isso se junta, né, ao fato do Zé Paulo também ser o coordenador da coleção Biblioteca Lukács, dentro da Boitempo. Então, também é mérito dele o fato da Boitempo conseguir trazer e resgatar toda essa edição, todas essas obras, né, gente? Porque uma coisa também é importante ressaltar aqui, mesmo a edição e publicação de certas obras, isso também é um ato de resistência, né? Isso não é simples. A gente vê por toda a trajetória dessa fragmentária e difusa obra de Marx, como foi difícil manter intacto determinados textos. Isso também é uma tarefa revolucionária, uma tarefa importante, que permite com que esses textos tenham um alcance cada vez maior no grande público. E, claro, hoje aqui nós estamos especificamente celebrando o lançamento dessa coletânea, O Essencial de Marx, organizada pelo professor Marcelo Musto, que é um dos grandes pesquisadores, aí, talvez junto com Michael Heinrich, né, que tem feito um trabalho interessante de mapeamento e de organização dos textos de Marx, autores que a Boitempo também publica, né, com frequência. Então, é sempre importante ressaltar isso. Zé Paulo, né, além de todas as honrarias e publicações, né, para o público mais jovem, talvez seja um sinal, um distintivo de bastante publicidade, né? Eu, sempre que te encontro, comento sobre essa aula que você ministrou na Universidade de Brasília, lá pelos idos de 2016, o método em Marx, que, pasmem, né, no YouTube tem 1.300.000 visualizações. Sim, um deles, e alcançar essa quantidade de visualizações do YouTube, não que isso seja uma métrica de grande sucesso, mas alcançar isso é um feito, né, incrível, sobretudo falando de um tema tão interessante, mas que, né, exatamente não toca o grande público, o método de Marx. Então, sem querer me alongar demais, até para poder passar a palavra aqui para quem vai poder, de alguma maneira, trazer a sua interpretação de como começar a ler Marx e Engels, vou passar a palavra ao Zé Paulo, dando a ele aqui um tempo de 25 a 30 minutos, e aí, claro, depois abrindo um pouquinho. É um tempo da Revolução Cubana, né? De 20 a 30 minutos, é o tempo da Revolução Cubana. Mas depois eu vou abrir aqui para perguntas, se o pessoal tiver alguma questão, alguma consideração a fazer aqui para o Zé Paulo, né? A gente faz um debate breve aqui entre nós, tá bem? Obrigado. Boa tarde a todos. Quero agradecer as referências elogiosas que ele me fez. Quero agradecer o convite da Boitempo para estar aqui. Quero agradecer a presença de vocês todos e dizer que eu tenho que fazer um milagre, não é? 25 minutos. Eu vou tentar falar um pouquinho, em primeiro lugar, para saber se vale a pena ler Marx hoje, ou se o Marx é um clássico do século XIX. Há uma biografia aí do Marx, cujo título, aliás, fiel ao original, é Karl Marx, uma vida do século XIX. Não é no século XIX, é do. Então, esse cidadão já morreu, mas é mais de 100 anos, não tem muito o que pensar. Eu quero começar, portanto,
por alguns dados colhidos na realidade. Certamente vocês conhecem, de nome, talvez só, uma grande organização de pesquisa e de acompanhamento das condições de vida de povos e povos. Eu me refiro a Oxfam, que é uma agência civil criada em 1942, por favor, não é dessas ONGs aí que aparecem quando chove igual cogumelo. Ela edita anualmente um relatório que é inteiramente credibilizado. Ela editou, na semana passada, a 25 de junho, um relatório discutindo a questão da concentração de renda e a distribuição da riqueza. Eu me dei ao trabalho de ler esse cartapátio, onde eu encontro o seguinte, aspas, textual: desde 2015, as pessoas que concentram 1% da riqueza global, eu vou repetir, as pessoas que concentram 1% da riqueza global acumularam mais de 185 trilhões de reais, valor que seria suficiente para acabar 22 vezes com a pobreza global. Vocês querem que eu repita isso? Ou está mais ou menos claro? Esses muito ricos somam 70, segundo a Oxfam, somam 77 milhões de pessoas, numa população global de 8 bilhões. E vamos votar contra o tributo que o Lula queria impedir. Que bom, né? Será que os super ricos, estes 77 milhões, num conjunto de 8 bilhões, será que eles são gananciosos? Eles são gente mal intencionada, que está a fim de juntar dinheiro às custas dos outros? Tem muita gente mal intencionada entre eles. Mas isso não pode ser explicado assim. Se vocês tivessem lido, ou se estão lendo, o capítulo 23 do livro 1 do Capital, vocês não ficariam surpresos com isso. Vocês certamente ficam surpresos quando os objetivos do milênio, lembram-se, consagrados numa reunião da ONU do ano de 2000, dizia até 2015 a pobreza absoluta estará liquidada. Chegou 2015, os organismos encarregados, o PNUD, vieram a público muito gentilmente e diziam, olha, não deu para acabar com a pobreza absoluta. Agora só em 2030, esse é o projeto. Não vai acabar nunca sob a ordem do capital. Se você lê, ou já leu, o capítulo 23, intitulado A Lei Geral da Acumulação Capitalista, do livro 1 do Capital, você não vai ficar nada impressionado com isso. Você vai olhar e vai dizer, eu já sabia. Marx não é um autor para nos explicar o século XIX, ou o capitalismo do passado. Ele interfere diretamente na nossa vida hoje. E é muito bom ler Marx, sabe por quê? Um filósofo francês, lamentavelmente ninguém fala dele hoje, só os velhos como eu, o filósofo Henri Lefebvre. Lefebvre dizia que o conhecimento se nutre de ironia e contestação. Diabos, ninguém mais irônico que Karl Marx, ninguém mais contestador que Karl Marx. Quero dizer aqui para vocês que eu muito tardiamente adquiri algum conhecimento de alemão, muito tardiamente.
Eu não tenho fluência. Os meus conhecimentos de alemão são toscos. Dão para eu ler Marx. Todos os germanistas qualificados consideram Marx um grande escritor. Mesmo aquele germanista que não tem a menor simpatia para com a obra teórica e a herança política de Marx. Marx é considerado por germanistas de alto quilate como um grande escritor. Vale a pena ler Karl Marx. Porque se o conhecimento se nutre de ironia e contestação, eu estou convencido que sim, Marx nos abre, nos descortina miradouros para olhar não o passado, mas o nosso presente. E ler Marx é muito bom também, porque aí a gente não precisa ou não é obrigado a engolir gato por lebre. Vou lhes dar um exemplo que eu acho mais do que suficiente. Em 1979, não faz tanto tempo assim, né? Um importante e culto filósofo francês, Jean-François, deixa eu ver se é 1979 mesmo, porque eu já estou velho, e ler aqui nessa luz é uma dificuldade, sabiam? É 79 sim. Um filósofo extremamente importante, Jean-François Lyotard, publicou um pequeno livro intitulado A Condição Pós-Moderna. Esse livro teve um impacto enorme na discussão e no desenvolvimento epistemológico da concepção ou das concepções pós-modernas. Uma tese central desse livro é um livro fino, é uma síntese, um relatório, é muito agradável de ser lido. Lyotard é um homem extremamente inteligente, hein, por favor. Uma das teses centrais dele é que ele afirma que o que é próprio dessa pós-modernidade é a transformação do conhecimento em valor de troca. É a mercadorização da vida intelectual. Publicado à beira-cena, certamente na Rivigoche, com os suspiros na douta Universidade Brasileira e não só. Olha a característica da pós-modernidade. Que coisa extraordinária. Se vocês abrirem aquele panfletinho, era um panfleto mesmo, de 23 páginas, que foi publicado na primeira semana, em Londres, na primeira semana de fevereiro de 1848, eu me refiro ao Manifesto do Partido Comunista. Se vocês lerem aquilo, eu vou citar ipsis verbis. Vocês têm que ter paciência. O velho aqui, com essa eliminação, sofre. Se vocês consultarem aquele panfleto, 23 páginas, as edições hoje do manifesto têm 100, 150, porque tem muito prefácio, muito pós-fácio, muitas apresentações. Mas se for no texto do manifesto, 23 páginas. Quem leu aquilo, leu o seguinte: a burguesia despiu da sua auréola todas as atividades até então veneráveis e reputadas como dignas. Transformou o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem de ciência em trabalhadores assalariados pagos por ela. Que novidade, Lyotard! Muitos suspiros na academia. Olha, está lá no Manifesto Comunista. A leitura de Marx é essencial para nos prevenir contra aquilo que parece moderno e é apenas novidoso.
Eu queria dizer que a leitura de Marx não é uma leitura fácil. Há problemas na leitura de Marx. Há dificuldades na leitura de Marx. Especialmente para a gente que é educada através da educação à distância e acha que o Dr. Google é a explicação de tudo. Marx começa dizendo: isso abre o capital. Todo começo é difícil. Ele não oferece facilidades a ninguém. Há dois problemas que complicam a nossa leitura, a nossa, eu diria, de gente de hoje, a nossa leitura de Marx. O primeiro problema é a contextualização histórica de Marx e da sua obra. É preciso situar Marx historicamente e situar da maneira mais concreta possível. Nós temos no Brasil, eu não vou fazer nenhuma citação aqui de bibliografia estrangeira, ou de bibliografia que não está em português. Não é? Há boas biografias do Marx em português. Há várias biografias do Marx em português. É fácil recorrer a elas. Mas não basta situar o gênio, a personalidade criativa e combativa de Marx só. É preciso ter um mínimo conhecimento da história na qual Marx se inscreve também historicamente. Para isso é preciso conhecer a história da Europa no século XIX, pelo menos. Eu vou recomendar aqui, mais adiante, que vocês comecem lendo textos de Marx, e vou recomendar aqui um livro admirável de Marx, admirável, que ele escreve no final de 1851 e conclui em janeiro de 52, e que é O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte. Esse livro é fantástico. É uma grande reportagem. Atenção, uma grande reportagem. A maioria de vocês, porque eu estou vendo que aqui tem muito jovem, não vai entender nada desse livro. Porque a Revolução Francesa, a grande Revolução Francesa, estava logo ali atrás, tinha 50 anos. Então Marx faz referências à montanha, aos girondinos. E quem não sabe nada daquela revolução vai dizer: esse Marx é um chato. Não, Marx não tem nada de chato. Esse é um dos textos mais vívidos de Marx. Mais vívidos. E, no entanto, se você não conhece história da Europa, aliás, eu sempre, enquanto eu estava na ativa como docente, eu sempre dizia para os meus estudantes: quem não conhece história, não conhece nada. E ponto. Isso vale para o estudo de Marx. Também é preciso ter clareza, e só a história nos permite ter essa clareza. É preciso ter a clareza de que a obra de Marx, para nós hoje, Brasil, Rio de Janeiro, final de junho de 2025, esta obra é absolutamente necessária para compreender o nosso mundo. Eu quero enfatizar isso. É necessário, não é um luxo. Já dei o exemplo do relatório da Oxfam, que mostra, não é, os processos de concentração e centralização brutais do capital, concentrando propriedade e renda. Não dá para chegar numa favela do Rio de Janeiro e observar a pauperização com os olhos da justiça social. Precisamos socorrer esses coitados. Mas há também na obra de Marx aquilo que ficou superado.
Há na obra de Marx também o velho e o novo. Então é preciso que marxistas ou não, e aqui quem fala é um marxista, né? Mas marxistas ou não, evitem as leituras fundamentalistas, aquelas que imaginam que a verdade conclusa está em Marx. Não, não está. A própria obra O Capital, nos seus 3 livros, é uma obra inconclusa. Meu guia filosófico, Georg Lukács, dizia: é preciso escrever o Capital do século XX. Ainda não foi escrito. Então não se pode ler Marx com olhos de fé e de religiosidade. Há que ter olhos críticos. O que é essencial de Marx? Aquilo que permanece é o método. Marx descobriu, e isso está expresso claramente na obra O Capital, mas não só nela. Marx descobriu o método capaz de nos permitir a compreensão da gênese, do desenvolvimento, da crise, do modo de produção capitalista. É isso que é a obra de Marx. Não caiam nessa conversa de que Marx é um teórico do socialismo. Ele falou muito pouco sobre o socialismo. Marx é o teórico do capitalismo. É o teórico que desvendou a estrutura essencial e molecular do capitalismo. E é claro que o capitalismo, depois que Marx morreu, mudou profundamente, mas continua sendo capitalismo. O capitalismo tem apresentado novos fenômenos, novos processos, mas sempre no arco do modo de produção capitalista. O que é inultrapassável em Marx para a compreensão do nosso mundo é o método, é a concepção teórico-metodológica que ele elaborou. E, evidentemente, também em Marx, nada sai do nada. A elaboração teórico-metodológica de Marx é tributária das concepções históricas e filosóficas de Hegel. Marx é impensável sem Hegel. Impensável. Vocês estão vendo que não é fácil ler Marx. Além de algo que eu não mencionei aqui ainda, que é a extremamente complexa estrutura teórica da sua obra. Aquilo que não depende de historicidade, não. É a formulação, a descoberta de categorias. A obra de Marx é de uma riqueza categorial assombrosa. É uma obra que é muito exigente com o leitor. O leitor que quiser se aproximar dessa obra, lembre-se, todo começo é difícil, mas ele tem que ter alguns conhecimentos históricos mínimos. Senão ele não vai entender nada. Ele vai dizer assim: Marx, leio e não entendo nada. O grande escritor, falei já nisso, o grande escritor que foi Marx, é de uma limpidez absoluta. Mas ele sabe calibrar a sua produção. Ele sabe o que é um manifesto que expõe princípios e objetivos gerais. Escreve 23 páginas. Vamos ler o manifesto do Partido Comunista Russo, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Marx está escrevendo para aquele público que vai ler hoje no ônibus, no metrô. O Capital não foi escrito assim, não. Nem a miséria da filosofia. Marx sabia calibrar o seu trabalho do ponto de vista estilístico. Então, o Capital, além
dessas dificuldades prévias, deficiência de conhecimento histórico por parte do leitor, ele é um sistema categorial de difícil apreensão. Eu não quero apavorar vocês, não, viu? Eu tenho, contadinhos, 60 anos de leitura do Capital. E quero dizer que eu sempre fui um bom leitor. Eu releio Marx e ele me estimula, ele me interpela e ele me informa até hoje. Eu estou com 77, vou fazer 78 anos. Eu gostaria muito de ser um gênio. Eu sou apenas um professor qualificado. Ponto. Não fui mais do que isso. Não sou mais do que isso. Isso significa que qualquer um pode conhecer Marx. Uma coisa é se apropriar da literatura manualesca, de manuais. Cuidado com manuais. Há manuais que são importantes, mas os manuais não podem ser o limite do conhecimento. Tem que ser a entrada do conhecimento. Através de manuais, devemos descortinar o universo teórico de Marx e não imaginar que aquilo que está nos manuais é sacrossanto e mandamento de efetivação obrigatória. Quero dizer para vocês que há bons manuais acerca da obra de Marx, mas eu não os recomendo, porque mesmo os manuais induzem a ideia de que com aquilo você conhece Marx. Não conhece, não. É preciso ir à leitura de Marx. Como é que está o meu tempo aí? Estou quase no limite do meu tempo. Como é que a gente vai ler Marx? Primeiro, todo começo é difícil. Essa observação que eu vou fazer agora, eu quero que vocês acreditem apenas a minha responsabilidade, isso é de responsabilidade pessoal. Eu tenho 60 anos de diálogo com a obra de Marx. Passei 40 anos trabalhando na universidade. Isso me permitiu ter um tipo de experiência capaz de indicar alguns caminhos para a leitura de Marx. Mas note, conheço intelectuais, alguns absolutamente brilhantes, marxistas, brasileiros e não só, que tiveram uma trajetória para chegar a Marx completamente diferente do que eu vou sugerir aqui. Então, os caminhos que levam a Marx, eu acho que são múltiplos, são muitos. Mas eu chamaria a atenção para onde começar. Então, eu diria, ter uma boa informação histórica sobre a Europa do século XIX. Há bons livros aí no mercado brasileiro. Eu sugeriria a trilogia do professor Hobsbawm, A Era dos Impérios, A Era do Capital, etc., que, aliás, é bastante fácil de ser lida. Sugeriria um contato de vocês com uma boa biografia de Marx. Há várias. Eu cometi uma, que tem 800 páginas. Não sei se vou convidar vocês para... Isso aqui não é uma sessão mercadológica. Tem várias boas biografias de Marx. Várias. Marx e Engels, hein? Atenção. As de Marx e Engels. Eu seguiria a sugestão do Marx para tratar do Capital. Como vocês sabem, Marx publicou apenas, sob sua responsabilidade, o livro 1 do Capital, em 1867. Trabalhou e deixou materiais substantivos e minimamente organizados para aquele que seria o livro 2. E deixou esboços muito fragmentários
para aquilo que seria o livro 3. O livro 2 foi publicado por Engels 2 anos depois da morte de Marx. Marx morre em 1883 e Engels consegue publicar o livro 2 em 1885. Levou 9 anos de pesquisa para publicar o livro 3, porque Marx deixou o material em condições tão fragmentárias. Eu já disse isso, escrevi, quando falei, quase fui escalpelado, que eu diria que o livro 3, Engels é quase um coautor. É ele que deu sentido àquele monte de papéis e de belíssimas ideias. Anos depois, se utilizaram materiais de Marx para publicar o que ficou conhecido como o livro 4 do Capital, que a Boitempo começa a publicar este ano. Já foi publicado no Brasil nos anos 80 pela Civilização Brasileira Bertrand, só que a edição da Boitempo é uma edição muito mais cuidada e rente aos originais alemães. Creio que esse ano sai apenas o primeiro volume do livro 4, que são 3 volumes. O Marx, logo que saiu o Capital 1, escreve para um amigo, se vocês quiserem a indicação perfeita, é uma carta dele, Marx, a Kugelmann, datada de 20 de novembro de 1867, poucos meses depois da publicação do Capital. A mulher deste amigo se propôs a ler o Capital, e o marido disse, olha, você vai ter dificuldade, uma massa de informações, alto nível de abstração. Então, Marx sugere, nessa carta a Kugelmann, ele sugere que a mulher comece a ler o livro 1 com as partes dedicadas à jornada de trabalho, à cooperação, à divisão do trabalho e à manufatura, e o capítulo 23, a assim chamada acumulação, capítulo 23, não, capítulo semifinal, o 23 é aquele da Lei Geral da Acumulação que eu citei antes. O capítulo intitulado a assim chamada acumulação primitiva. Ou seja, ele dá um roteiro para um quase leigo iniciar a leitura do Capital. Achei importante trazer isso para vocês, porque é o próprio Marx que sabe das dificuldades que a obra dele vai oferecer a um leitor que não é um filósofo. O que eu sugeriria para vocês? Porque o que a Boitempo é mestre de fazer isso comigo. Sugere que eu resolva os problemas do universo em 20 minutos. Então, eu vou tratar aqui de dar o caminho que não foi o caminho que eu segui. Atenção, meu tempo, eu começo a estudar Marx no princípio dos anos 60, a bibliografia era reduzida, né? A primeira edição que eu li do Capital é a edição do Venceslau Rosses, de 1948, que saiu pela Fundo de Cultura Econômica. Né? Uma edição em espanhol, né? Em 3 volumes, eu li, e quando fechei o último volume, eu me senti... Eu era muito jovem, né? Eu me senti o dono do mundo. Eu estou com receita para resolver aqui queda de cabelo, calos e calosidades, a Revolução Brasileira. Não é? Eu sugiro que vocês não sigam esse caminho. Eu vou sugerir que, depois de levar em conta esses conselhos aqui do Marx, ele está aconselhando, ela começa pela seção tal, eu sugiro a vocês que vocês se valham. Acho que esse é um caminho muito bom. Recomendei isso aos meus alunos durante anos. Se valham de boas antologias de Marx. Há boas antologias de Marx em várias línguas e em português. Há várias. Não é uma nem duas. Estou pensando aqui numa série de textos de Marx e de Engels, que o meu querido amigo e grande estudioso, competente, Mauro Iazzi, preparou
para a expressão popular em 2 volumes, A Revolução Antes da Revolução. Eu preparei uma antologia que saiu pela Civilização Brasileira. E nós temos agora uma muito recente, que eu recomendaria enfaticamente. É a trilogia O Essencial de Marx e Engels, que acabou de sair, 3 ou 4 meses atrás, pela Boitempo, feita por um estudioso competente, que é o professor Musto. Essa antologia, ela oferece uma facilidade muito grande para localização de temas. Você localiza os temas que te interessam. São 3 volumitos pequenos, muito bem editados. A Boitempo se esmerou na edição dessa obra. E você pode localizar os temas, inclusive temas que ganharam uma atualidade nos últimos 30, 40 anos. Alguns desses títulos já estavam traduzidos, mas boa parte deles é inédita. Então, eu estou convencido que o início da sua leitura pelo caminho das antologias é um caminho fecundo. Mas é evidente que não é o caminho para formar, teoricamente, uma base de sustentação para compreender o modo de produção capitalista hoje. É preciso que vocês enfiem na cabeça uma coisa. E não dá para eu desenvolver isso aqui. Marx não é esse boi esquartejado que é oferecido nas universidades. E nas universidades, atenção, onde esse boi ainda é oferecido. Então, tem um pedaço que vai para o departamento de economia. Tem outro pedaço que vai para o departamento de filosofia. E assim por diante. Queridos, Marx não foi um sociólogo. Marx não foi um economista. Aí menos ainda, né? A obra fundamental dele tem por título O Capital, crítica da economia política. Marx não foi um filósofo, não foi um economista, não foi um historiador. Marx funda, inaugura um modo novo e revolucionário de compreender a vida social capitalista na sua totalidade. Ele funda esse modo de conhecimento. E é claro, isso não é tarefa de um homem. Isso é tarefa de gerações. Marx e Engels apenas lançaram os fundamentos para isso e o método adequado. Ponto. É por isso que nós temos toda uma tradição marxista ao longo do século XX e do século XXI. E é uma tradição polêmica. Atenção, uma tradição polêmica. Ela é viva. Me dá 2 minutinhos a mais. Eu acabei de ler O Capital, em 1962. Eu tinha 13 anos. Não tive mérito nenhum nisso, viu? Eu tive facilidades. A minha vida não foi feita de facilidades, mas não tem mérito nenhum nisso. Acabei de ler O Capital. Conheço a teoria do valor. Nesse mesmo 1960, se divulga aqui largamente um livro de um grande economista norte-americano, Paul Suisse, que é a tradução, Teoria do Desenvolvimento Capitalista. E tem um capítulo lá sobre a teoria do valor. E eu comecei a ficar confuso, porque ele cita Schumpeter e bababá. Eu disse, olha, esse negócio da teoria do valor é mais complicado. Aí eu fui ler o Mandel, um economista de raiz trotskista. Estou conversando com um grande economista marxista da segunda metade do século XX. E o Mandel diz o seguinte: o Suíço não entendeu nada da teoria do valor. Eu
fiquei abaladíssimo e embarquei na teoria do valor do Mandel, que me oferecia uma boa teoria do valor. Passam-se 2 ou 3 anos e eu vou ler o Paul Matic, que é um autonomista marxista, e que diz que o Mandel não entendeu nada da teoria do valor do Marx. Aí, queridos, anos 70, eu bati no meu peito e disse, olha, se tem essa confusão toda, eu tenho o direito de ter a minha teoria do valor. É para dar um exemplo de como a tradição marxista não tem nada de intocável em Marx. Um velho mestre meu, que por acaso era general, mas muito mais que o general, era uma figura ilustre, Nelson Werneck Sodré, costumava dizer que não se tinha inventado, nem se ia inventar, o marxímetro para poder medir quem é mais marxista do que o outro. Isso não existe. Marx funda, a partir de algo que eu diria extremamente inovador, é revolucionário e é novo. Atenção, é novo. Surge com Marx. Agora, além de ser novo, é revolucionário. Isso significa ver como possibilidade concreta do desenvolvimento capitalista a alternativa de uma revolução que suprima esse modo de produção. Fui claro? Pois bem, Marx é criticável, é objeto de polêmica. Claro, tem gente que pensa que o capital é como o Corão, né? Bom, aí é uma questão de fé. Eu estou convencido que Marx e Engels e eu estamos fora disso. Eu queria dizer para vocês, penetrar na essencialidade da teoria marxiana, aquela que é de Marx, é um trabalho longo e demorado. Eu sugeri aqui algumas vias. Acho que vocês devem começar por uma boa revisão da história da Europa, por uma revisão da biografia do Marx e trabalhar a partir de algumas antologias. E se dedicar a textos do próprio Marx, que nem sempre aparecem completos nas antologias. Estou pensando, por exemplo, no 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, que é um texto delicioso. Agora, se você não sabe nada da Revolução Francesa, trate de saber antes, porque é pré-condição. Agora, o que mais me fascina em Marx, e eu já estou terminando, é que se ele é muito exigente do leitor, ele é exigente do leitor, ele também oferece muito ao leitor. Ele oferece muito ao leitor, precisamente porque Marx não é especialista de coisa alguma. Ele não é um economista, ele não é um filósofo, ele é a síntese revolucionária de toda a grande cultura que o Ocidente produziu, da Grécia para cá. Vocês já imaginaram o que é dialogar com um autor assim? Com um autor que se sente à vontade para falar de Shakespeare. Ele se sente à vontade. Ele lia Shakespeare para as suas filhas. Mas como ele era versado no grego antigo, ele fazia o mesmo, Homero, com seus filhos. Eu, lamentavelmente, meu pai me contou outro tipo de história quando eu era pequeno. Imagine, há aí um cabedal, um legado, uma herança cultural
que é extraordinária. O Marx te oferece isso, mas te cobra também elementos para que você incorpore essas ideias. Eu, com isso, quero dizer para vocês que a leitura militante de meia dúzia de textos de Marx, como o Manifesto do Partido Comunista, essa leitura é importante para ativistas sociais. Mas aqueles que quiserem ir além disso, e penso que isso é uma tarefa hercúlea, difícil, mas o resultado é extraordinário. Ninguém sai impune da leitura dos textos teóricos de Marx e Engels. Ninguém. Você entra de um jeito e sai de outro. É claro, né? Vocês estão ouvindo um analista que procura ter um grau máximo de objetividade, mas que não tem nada que ver com a neutralidade. Não confunda uma coisa com outra. Eu, nessa história aí, eu tenho partido. Felizmente, eu tomo partido. Eu tomo partido. Mas eu quero dizer que eu sou entusiasta da leitura do Marx. E vou terminar dizendo que essa leitura torna o leitor um autor. Aquela velha divisão social, aqueles que podem fazer e aqueles que podem pensar, tão bem discutida e cuja superação é apontada, por exemplo, por Gramsci, isso se esvai num contato sistemático com Marx. E por que eu estou falando e citei aqui Gramsci? Porque ontem, dia 28, meu amigo Carlos Nelson Coutinho faria 83 anos se tivesse visto. E nós, durante 40 anos, lemos Marx, Hegel, discutimos, brigamos. Eu me recordo, eu não vou citar detalhes aqui, porque acho que eu tenho as minhas vaidades, mas são outras. Eu escrevi um texto de ficção, que foi publicado e teve uma certa repercussão. Neste texto, que era um conto, eu pego uma das páginas mais lindas de Marx. Vocês ouviram bem, uma das páginas mais lindas de Marx. Não os livros de a literatura aí, inicial, romântica, lírica de Marx, que não vale nada. Estou escrevendo um livro que eu espero que a Boitempo publique, não é? Que é os poemas do Marx para Gene. Todos os rapazes aqui e os não rapazes fizeram para suas namoradas. Eu fiz para várias minhas. O valor disso é absolutamente nenhum. Mas isso era um texto literário, uma ficção, onde eu extratei e pus ipsis verbis, copiei, lá de uma passagem da introdução geral à crítica da economia política de 1857, 58, do Marx. O que ele fala sobre as cores, Marx, está falando como é que são as categorias, não sei se você lembra disso, as várias cores de que elas se embebedam. Então eu ponho isso num texto que é um texto absolutamente lírico. Antes de publicar, eu dou para o Carlos Nelson ler. É claro que as nossas discussões eram regadas a teores alcoólicos, digamos, significativos. Não é? Carlito leu. No dia seguinte, estávamos numa casa que nós tínhamos fora daqui, ele me disse, olha, eu gostei muito do seu texto.
pode publicar. Eu disse, mas Carlito, o que você observou no meu texto? Ele ressaltou 3 ou 4 coisas. Eu disse, Carlito, não te chamou a atenção aquele negócio das madrugadas de Londres? Ele disse, chamou, está muito bem feito. Eu disse, Carlito, você nunca leu aquilo? Aí ele deu uma parada, porque viu que tinha uma pegadinha, né? Ele disse, o que é aquilo? Eu fui lá, peguei a introdução geral e reproduzi ipsis verbis o que Marx tinha escrito. Isso é para dizer que o Marx não tem nada a ver com esses especialistas aí. Não é? A gente é obrigado, todos nós somos obrigados a uma divisão sociotécnica do trabalho intelectual na universidade. Mas eu me lembro que eu e Carlitos, lá no UFRJ, no mestrado e no pós, já dá que matéria? Eu dou ontologia do Lukács e ontologia do Marx. Mas isso não está, é verdade, não está lá, é outra coisa. O que eu quero sinalizar é que a leitura do Marx é difícil, exige do leitor, mas ela é gratificante. Ela te torna, ela te desenvolve intelectualmente e te qualifica para não ser apenas um ativista pragmático e praticista. Agora nós estamos numa festa, né? Isso aqui é uma festa. Não sei se é a hora de ficar batendo nessas quesilhas teóricas que eu mencionei aqui. Espero que essa intervenção, estou acabando, tenha sido útil para vocês, especialmente por uma coisa. Eu sou um bom leitor de literatura. Sou um bom leitor de literatura. Eu fiz um curso que eu nunca acabei completamente de letras. Então, publiquei materiais literários. E quero dizer para vocês que a leitura do Marx, para alguém como eu, que tem também um diálogo com a literatura, sobretudo com a literatura lírica, eu sou um bom conhecedor da lírica portuguesa, e falo isso não é por modéstia, não, porque eu tenho publicações razoáveis. Eu chamo a atenção para isso que Marx está sempre presente nas minhas leituras. Está ali. Eu estou funcionando com sugestões que eu extraio de Marx. Mas isso aqui é uma festa. Algumas indicações para a leitura de Marx para vocês eu já dei aqui no meu relógio. Eu queria dizer o seguinte. Os grandes prazeres da vida são 3. Posso falar com a autoridade de quem viveu intensamente até chegar quase à senectude, né? Já estou usando obrigatoriamente bengala, por isso que eu não estou falando em pé, senão eu gostaria de estar aqui me movimentando, como sempre fiz na minha vida acadêmica. Quais são os 3 grandes prazeres da vida? O primeiro grande prazer da vida é um livro notável. Eu ando sempre carregando um livro importante, que não é necessariamente Marx. Mas eu vim aqui, eu estou com um velho Cervantes, o velho Miguel de Cervantes. A outra coisa é um bom vinho, o outro prazer da vida é um bom vinho partilhado com os amigos. E a terceira é aquela que vocês devem estar imaginando. O terceiro grande é isso aí. Uma grande paixão, com muito tesão. Eu quero dizer o seguinte, que um livro, um bom livro, nunca nos dá dor de cabeça. Nunca. Um bom vinho partilhado com os amigos pode nos dar uma ressaca no dia seguinte. Agora eu quero dizer para vocês,
que é uma grande paixão. Essa realizada, ou pior, não realizada, é uma hipoteca para o resto da vida. Eu digo isso porque, felizmente, nós não somos obrigados a escolher apenas um desses caminhos. Podemos escolher os três. Podemos trilhar os três. Agora, é sempre bom lembrar, salvo o dos livros, nos outros dois, há ônus, e, sobretudo, no terceiro, muitos ônus. Então, vamos partir logo depois para uma festa aqui. Muito obrigado. Bom, Zé, até em homenagem, né, a esse belíssimo público que está aqui presente, eu acho que, né, ainda que a hora tenha se adiantado bastante, eu acho que vale a pena a gente abrir aí para umas 3 intervenções breves, para que o Zé Paulo possa dialogar um pouco aí com essa plateia e a gente possa continuar promovendo esse debate aqui, ainda que de maneira um pouco mais breve do que o ideal. Pode ser assim, gente? Então, peço, quem tiver alguma fala, alguma intervenção a fazer, que levante o braço. Tá, 10 minutinhos, que o microfone vai chegar aí. O microfone está por aí? Você? 3 mesmo, tá, gente? A gente só tem 10 minutinhos. Oi. Oi. Quer usar esse aqui? Professor, na fala que nos antecedeu, nós vimos uma acalorada discussão sobre ecossocialismo. Eu queria perguntar, na percepção que o senhor tem, sobre nós poderíamos dizer que essa transição proposta no ecossocialismo e o socialismo são, em alguma medida, semelhantes ao pensado na agenda para a sociedade comunista? Ou seja, temos aqui os ecossocialistas falando num contemporâneo. E temos a experiência do socialismo no passado como um processo de transição que nos levaria para a sociedade comunista. Nós podemos dizer que as duas propostas, a contemporânea e a do passado, têm alguma semelhança? Mais alguém? Ali, ó. Mais alguém? Lá. Rapaz de chapéu. Bom, boa tarde. Só para complementar um pouco nesse tempo que resta ainda, né, revendo a live de lançamento da biografia que o senhor lançou junto com a professora Virginia Fontes, o senhor menciona a importância de Engels também na trajetória, na vida de Marx e na obra. Então, se fosse possível, nesse pouco tempo que resta, que o senhor falasse um pouco a respeito do Engels também, e de como ler Marx e Engels, e ambos é fundamental, né? Enfim, um sem o outro é como se não fosse possível ou se ficasse uma leitura um pouco incompleta, né? Ótimo, obrigado. A última? Você? Aqui, ó. Aqui. Às vezes eu ouço alguns estudiosos assim, do Marx dizer que para entender Marx precisa ler Hegel. Eu fico meio
você não deu esse caminho assim. Talvez alguém que vai pegar o Marx como objeto, enfim, talvez sim, mas para outras pessoas que usam Marx mais para aplicar em certos temas, não sei se precisa. Enfim, eu queria saber a tua opinião sobre necessidade ou não de ler Hegel, enfim, para entender Marx. Excelente, obrigado. Bom, Zé, só complementando aqui as perguntas, já que você falou, seria interessante... Acabou. Seria interessante a gente pensar um pouco também essa antologia do Marcelo Musto, lançada aqui, O Essencial de Marx e Engels. Você falou bem que ela trata de temas que antes não tinham, né, a centralidade que tem hoje. E aí eu aponto aqui, por exemplo, dentro dos escritos políticos, a questão da guerra e do colonialismo, né, da violência, a questão das relações internacionais, de alguma maneira, presentes aí na obra de Marx, né? Inclusive, ele, durante um tempo importante da vida dele, ele se deteve, né, sobre as relações internacionais, e também, como o rapaz perguntou aqui da primeira pergunta, né, nos escritos econômicos, tem também uma reflexão sobre o meio ambiente, sobre como que o homem lida com isso, né? Então, só para também enfatizar um pouco o que você já tinha comentado, tá? Fica à vontade. Bom, aqui, dada a idade da maioria, o que eu vou dizer pode parecer uma tolice, né? Eu sou de um tempo, né? Eu vivi o maio de 68. E nas paredes francesas se dizia: não se pode confiar em ninguém com mais de 30 anos. Eu, às vezes, fico pensando como é que vocês podem confiar num sujeito que usa esse tipo de relógio, né, que eu ganhei dos meus amigos do MST, e usa bengala. Mas eu queria pedir um crédito de confiança a vocês. Se há uma coisa, se há um horizonte, se há uma temática que me toca muito, é o novo. É o novo. Eu queria ter o nome dos companheiros que falaram aí. Aliás, só falou homem, hein? Atenção. 3 homens. O companheiro lá levantou o primeiro, lamentavelmente não tem o nome dele aqui, levantou a questão do ecossocialismo, não é? E tematizou. Eu acho essa discussão muito interessante. Como é que essa visão ecossocialista é compatível ou não com a visão de transição socialista anterior, tradicional? Entendi que foi essa a indagação do companheiro. Quero dizer o seguinte: a tendência, eu diria, desde os anos 80, a vertente, porque isso é uma vertente do pensamento marxista, hein? Atenção, é uma vertente, a vertente ecossocialista, que se desenvolve, ainda agora está em desenvolvimento, na França, nos Estados Unidos e na Europa nórdica. Essa vertente, que tem um companheiro nosso, muito editado na Boitempo, eu me refiro a Michel Lévy, foi um dos primeiros a trabalhar nesse caminho. Essa vertente é muito interessante e muito produtiva. Porque essa problemática é nova. Mas atenção, há inúmeras passagens em Marx e em Engels que não são passagens centrais, mas que agora, quando a questão da crise ecológica se põe para todos nós, essas passagens ganham relevo. São várias passagens. O primeiro a chamar atenção para isso, aliás, não foi um ecossocialista, foi o Mesaros, que chamou largamente a atenção para isso. Eu quero só também sinalizar uma coisa aqui para vocês, que é minha preocupação. Quando eu falei aqui que, para pensar o Marx, tinha que estudar a história dele, a biografia dele e a história da Europa, é que a história do marxismo é muito pouco trabalhada entre nós. Tem aquela obra, né, de referência, coordenada pelo professor Hobsbawm em 11 ou 12 volumes, que saiu aqui em português, não é?
Mas o que vocês sabem sobre o marxismo na Índia? Eu quero dizer para vocês que é uma tradição marxista da maior importância na Índia, especialmente na crítica da economia política. É que vocês sabem, eu não estou querendo acusar vocês, não. Isso vale para mim também, hein? Por favor. O que nós sabemos da tradição marxista no Japão? Para não falar aqui na América Latina, não é? Que de vez em quando alguém entra na moda. O Mariátegui entrou na moda. Então, notem, o professor Hobsbawm, não me perguntem aonde, não é porque eu li toda a obra dele e agora eu não vou localizar de cabeça. Em algum lugar da obra dele, ele diz, olha, o marxismo nunca será extirpado do mundo, só se o mundo acabar. E ele diz, porque a quantidade de livros e de ideias que não só Marx, mas os marxistas e até os críticos dos marxistas produziram, esse é um debate inacabável. Eu estou chamando a atenção porque o companheiro lá lembrou o ecossocialismo. É um problema. Eu quero dizer o seguinte, do ponto de vista teórico, agora atenção, não de prática política, e menos ainda de prática governativa. Nós vimos o que vários países do chamado socialismo real fizeram com o meio ambiente. Atenção. Mas do ponto de vista teórico, eu não vejo nenhuma incompatibilidade com a tradição marxista. A tradição, não necessariamente só com Marx e Engels. E os marxistas voltados para o ambientalismo, para a discussão ecológica. Não vejo nenhuma contradição, nenhum antagonismo. Outra coisa, atenção, foi a experiência prática do chamado socialismo real, né? Onde nós vimos quase nenhum cuidado, para não dizer nenhum cuidado, com uma adequada relação sociedade-natureza. Olha, eu falei pouco de Engels aqui. Alguém cobra o segundo interlocutor meu? Engels. Olha, Engels, eu quero dizer o seguinte, vou ver se eu consigo reduzir isso a... Engels não foi só o segundo violino que a modéstia dele levava a caracterizar-se como tal. Engels faz descobertas fundamentais antes de Marx. É Engels que vai chamar a atenção de Marx para a importância da crítica da economia política. O texto dele, de final de 42, janeiro de 43, que é editado por Marx, é que despoleta na cabeça de Marx a necessidade de estudar economia política. E enquanto Marx, em 1843, refuta o comunismo como uma abstração, Engels já se assumia como um comunista filosófico. Então, Engels não é um segundozinho qualquer, não. Eu enfatizei muito Engels aqui, muito pouco Engels, pelo tempo que eu tinha e queria falar mais de Marx. Mas quero insistir numa coisa. Isso eu ouvi do meu velho professor Florestan Fernandes. Ele me pediu para produzir, lá nos anos, final dos anos 70, princípios dos anos 80, vocês não eram nascidos, uma coleção que ele criou na editora Ática, grandes cientistas sociais. Ele me pediu que eu fizesse o volume Engels. Eu cometi o volume, não é? E discuti muito com o Florestan. E o Florestan me disse, olha, você tem que prestar atenção que Engels tinha luz própria. É importante isso. Do ponto de vista de construção teórica, o Engels é mesmo o segundo violino. Mas quando você olha a perspectiva teórica na sua amplidão, Engels, como dizia o velho Florestan,
tinha luz própria. Há uma biografia do Engels, está traduzida aqui, escrita, eu acho legal, porque é escrita por um não marxista. Atenção, é um não marxista. É um inglês, com um ótimo senso de humor. A tradução brasileira está boa. Comunista de casaca. Se eu não estou enganado, saiu pela Record ou pela Civilização Brasileira. Queridos, o livro é de um não marxista, mas tem uma simpatia pelo personagem. É que é impossível não ter simpatia por esse personagem. Enquanto Marx era um sujeito que frequentemente estava de mal com a vida, Engels sabia apreciar muito bem aqueles 3 prazeres que eu mencionei aqui. A última observação do último companheiro é sobre Hegel. Vocês sabem que a relação Marx-Engels é polêmica entre os marxistas. A posição dos autosserianos é uma, a posição dos italianos de Della Volpe é outra, a posição do Lukács, que é também a minha, que é quem eu sigo, é outra. Nenhum desses caras é desqualificado, nem Althusser, nem Della Volpe, nem Lukács, é desqualificado por ter uma leitura diferente da relação Marx-Hegel. A minha leitura, quero dizer para vocês que eu sofri muito lendo Hegel, né? Eu e Carlos Nelson fizemos, nos anos 60, uma leitura sistemática da obra mais importante, não é? Daquela que nós, marxistas, consideramos a mais importante, a Fenomenologia do Espírito, e passamos um ano estudando a Fenomenologia do Espírito. Eu estou convencido de que você pode ler Marx sem ler Hegel. Isso é possível. Mas eu quero dizer que é uma leitura empobrecedora de Marx. E empobrecedora de você mesmo. Meus queridos, vamos lá. Eu já não tenho mais tempo para nada, nem vocês. E nem quero atrapalhar a mesa que vem à frente, que será extremamente importante. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Marx era um chato. Engels era um homem extremamente desenvolvido, sensorialmente, sensualmente, intelectualmente. Hegel é um outro capítulo. A leitura de Hegel é dificílima. Mas eu estou convencido que antes de Marx só houve 2 grandes filósofos. Aristóteles, quero lembrar para vocês que no livro 1 do Capital, a primeira citação textual nominada é de Aristóteles. Em Marx não existe acaso. O primeiro autor que ele cita é Aristóteles. No prefácio, quem ele cita? Dante Alighieri. Se vocês, eu estou me dedicando a isso agora, a fazer isso depois de velho, a caçar as interações literárias do Marx. É uma delícia. Agora, Hegel é uma outra figura. Além de Aristóteles, a grande figura é Hegel. O fantasma de Hegel perseguiu Marx até seus últimos dias. Há frases inteiras de Marx que são rememorações hegelianas. Então, eu diria ao companheiro que indagou, é possível não priorizar, não hierarquizar a leitura de Hegel? É possível, mas você terá uma leitura de Marx certamente empobrecedora.
Olha, eu espero que a gente se encontre numa outra esquina da subversão. Tá? Uma outra esquina. Agradeço muito a generosíssima recepção que o pessoal da Boitempo aqui e que vocês todos me ofereceram. Quero dizer para vocês que quando a gente está num ocaso de vida, né, eu estou chegando aos 80. Então, é muito gratificante eu ver gente que ainda acredita em quem usa relógio de pulso e de bengala. Houve alguns equívocos em maio de 68. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês. Bom, Zé, só para poder encerrar, queria agradecer a Boitempo o convite, o Armazém da Utopia a recepção, e queria agradecer o público presente aqui e prestar uma homenagem ao nosso querido professor Zé Paulo Neto. É uma satisfação poder estar contigo aqui, ó. Zé Paulo, a Companhia Ensaio Aberto também queria te dar um presente, que é o nosso livro do nosso espetáculo 10 Dias que Abalaram o Mundo, que foi realizado aqui no Armazém da Utopia, e esse é um presente para você.